Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho de hoje, de prece e radiação do Centro Espírita Cearense, pedindo permissão à espiritualidade, a Jesus, Maria Santíssima, com o coração cheio de gratidão e transbordando de amor, gostaria de compartilhar uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A mensagem de número 23. E olhai por vós. E olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Disse-nos Jesus. Lucas, versículo 21 a 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga a respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e trevas que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-se a solicitação há muitos séculos. Retira-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alise as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é o dia de juízo no mundo de cada homem. Queridos amigos, é com essa mensagem de profunda reflexão que neste momento escutemos o que estamos nos alimentando, o que estamos nos nutrindo. Será que este não é o momento para que a gente possa abrir nossa consciência e nos renovar com as energias positivas, de esperança, de força e de coragem, mudando os nossos pensamentos e as nossas rotinas. Que Jesus nos dê sabedoria e a paz e o discernimento. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. A missão do homem inteligente na terra. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos.
Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa noite, meus irmãos. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. Nesse primeiro momento, nossas reflexões terão como objetivo levar aos participantes a identificarem a missão do homem inteligente na Terra, a conhecerem os meios para desenvolver a inteligência e a sensibilizá-los para a necessidade de empregá-la corretamente. Essa mensagem foi assinada pelo Espírito Protetor Ferdinando em 1862. Vem nos lembrar que somos seres em construção, que fomos criados simples e ignorantes, com um gigantesco potencial de qualificações, mas responsável pela sua própria evolução intelectual e moral, em mundos onde a matéria é ainda grosseira por longos períodos, desde os reinos ditos inferiores, guiados pelo determinismo divino de progredir sempre. Quando nada mais tem a desenvolver no reino animal, torna-se um espírito, ascendendo gradativamente, tornando consciência de si mesmo, de suas possibilidades, nas lutas diárias pela sobrevivência. Nesse sentido, sua inteligência vai se desenvolvendo gradativamente através das experiências do viver. Todavia, como tal, não aconteceu para a humanidade como um todo o desenvolvimento espiritual. O sofrimento faz parte da vida dessa humanidade que não conseguiu ser feliz. Essa mensagem é muito atual, meus irmãos, e é dirigida pelo seu autor ao homem inteligente da Terra. O Espírito conclama e orienta a humanidade a não orgulhar-se do que sabe, considerando que o desenvolvimento da inteligência trouxe-lhe um imenso conhecimento sobre as leis que regem tanto o mundo físico como o mundo espiritual, mas ainda conhecimento limitado pela própria condição de imperfeição pessoal e do mundo no qual vive. Ora, a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual independente dos laços da matéria. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano
é um aparelho frágil e deficiente onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Sendo assim, não deve, pois, o homem inteligente orgulhar-se do que sabe, porque há muito mais coisas desconhecidas do que conhecidas, e esse orgulho faz sentir-se superior aos demais, sendo estimulado constantemente. O tem levado a entrar por atalhos que retardam seu processo evolutivo pelos erros, equívocos, omissões, trazendo-lhe existências de grandes e atrozes sofrimentos. O fato de ser desenvolvido por ele na sua trajetória evolutiva não é motivo de orgulho, visto que todos os homens estão desenvolvendo e todos eles têm a possibilidade de continuar desenvolvendo-a através das vidas sucessivas. Meus irmãos, a inteligência é patrimônio de todos, então por que ter orgulho? Todos tenderão a desenvolver cedo ou tarde. Ora, ocorre que às vezes o espírito vem com menos inteligência em uma existência, todavia pode estar em uma prova. Isso para aprender nas dificuldades desse viver, humildade, simplicidade e discernimento, sentindo o sofrimento que causou a outros com sua capacidade intelectual sem a moral, e retornar numa nova, inteligente como antes, mas moralizado, direcionando-a para o benefício dos outros. Não podemos esquecer que Deus nos dá a inteligência, pondo em nossas mãos o instrumento com o qual possamos desenvolver também as inteligências retardatárias e conduzi-las aos céus. Afirma o referido espírito que a natureza do instrumento indica sempre o uso que dele se deve fazer. Compara com a enxada do jardineiro que serve para cavar, mas que ele pode usar para atacar seu patrão ou alguém, contrariando a finalidade do instrumento. Assim também, o homem inteligente pode contrariar a finalidade da inteligência, que é construtora, transformadora, dada pelo Pai da vida a seus filhos, para ser usada no seu adiantamento junto aos irmãos de caminhada, quando é usada para destruir, provocar sofrimento nos outros e em si mesmo. Nesse sentido, devemos considerar que o mundo estará bem melhor quando a inteligência humana estiver aliada à moralidade, ou seja, não usada para o mal, e sim para o bem, não usada para humilhar, e sim para fazer seus próximos ascenderem intelectualmente e moralmente. Sigamos com Jesus, muita paz. Mestre Jesus, estamos aqui diante de vós, reunidos num só pensamento de amor, de paz, de serenidade, rogando a Ti, Senhor, que nos envolva com as vossas bênçãos e energias fluídicas que serão derramadas sobre todos nós neste momento, fluidificando não só a água que iremos tomar, mas também a água do nosso corpo, como a água de todo o nosso planeta, para que sejamos beneficiados e saciados com o Teu amor e Tua misericórdia. Amado Mestre, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome e rogamos sempre, Senhor, para que sejamos um instrumento da Tua paz e do Teu amor e que sejamos fortes e compreensíveis diante de nossas provas. Que o Senhor esteja conosco por todo sempre. Que assim seja.